Muito bem, meu amigo e minha amiga ouvinte. Olha só o que diz aqui o livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11, está escrito assim: um anjo fala com Gideão. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abierezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Olha só, este é, meu amigo, este é o grande problema das pessoas. As pessoas falham, as pessoas erram, mas não assumem os seus erros. As pessoas querem colocar a culpa em Deus. Deus não é culpado do que acontece com cada um de nós. Somos nós, meu amigo. Somos nós os culpados. É como eu falei em outros vídeos anteriores. O segredo do nosso sucesso é a nossa obediência através da prática na palavra de Deus. Deus não tem culpa da nossa derrota. Pelo contrário, o desejo dele é fazer de nós mais do que vencedor. Veja que quando o anjo falou para ele: o Senhor é contigo, homem valente, ele respondeu: se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isto contra nós? Mas eles não olharam que lá atrás eles abandonaram a fé, deixaram de sacrificar, tiraram a sua vida do altar de Deus e sacrificavam nos altares deste mundo. E ele diz mais: que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos seus inimigos. Mas não foi o Senhor, não foi Deus que desamparou eles. Pelo contrário, foram eles mesmos que voltaram a mão dos seus inimigos contra eles, quando deixaram de obedecer a Deus para seguir ao seu próprio coração, às suas próprias vontades. E eles diz mais: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te mandei eu, não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Olha só, quando a pessoa tem, meu amigo, o Espírito Santo de Deus, nada nesse mundo o amedronta, nada nesse mundo o abala, porque ele crê que o próprio Deus está na frente da batalha e a vitória é certa.
E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não se apartes, até que eu volte e traga o meu presente e ponha perante ti. Eu esperarei até que voltes, o anjo falou. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães ázimos, e uma éfa de farinha e carne, pôs num cesto, e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães ázimos, e põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os pães ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu diante de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Essa era a preocupação de Gideão, porque ele viu a face de Deus, e ele tinha consciência que quando alguém via a face de Deus, a partir daquele momento, ele não via viver mais. Só que Deus não apareceu a Gideão para tirar a vida dele. Pelo contrário, Deus apareceu a ele para mudar a história da vida dele. Assim também como quer mudar a sua, meu amigo e minha amiga. Basta que você creia, que você obedeça ao que ele ordena. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e chamou-lhe o Senhor. É paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse a Gideão: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi reprodutor de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. E um aos outros disseram: quem fez esta coisa? E esquadrinhando, inquirindo, disseram-lhe: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora a teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-los-eis vós? Por quê? Porque por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Por isso
Naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram e acamparam no vale de Jerizael. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o que tocou a trombeta, e os abiesitas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por todas as tribos de Manassés, que também ajuntou-se após ele. Também enviou-lhes mensageiro a Azer e a Zebulon e a Naphtali, que saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar a Israel por as minhas mãos, como disseste. Assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e o do orvalho que se espremeu no velo encheu uma taça de água. Disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo, rogo-te que só o velo fique seco e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, porque só o velo ficou seco e sobre toda a terra havia orvalho. Veja só, meu amigo, quando a pessoa é uma pessoa de Deus, quando a pessoa ela tem o Espírito de Deus, ela é uma pessoa, ela tem intrepidez, ela não tem medo de chamar a prova. A pessoa confia em Deus e ela faz prova com Deus, e Deus faz a diferença na vida delas. Deus abençoe vocês de uma forma grandiosa, no nome do Senhor Jesus.